Tanto no Evangelho de Lucas quanto de Mateus, Jesus usa uma hipérbole, falando que a gente deve perdoar 70 vezes 7, 490 vezes por dia. Esse exagero na fala de Jesus, obviamente não está falando da gente fazer cálculo de perdão, mas nos chamando uma atenção para algo fundamental para a saúde do ser humano, das relações e da existência como um todo. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre perdão. Estou aqui com meu amigo Leonardo Schleifer, Olá, para a gente ter um tempinho juntos, refletindo sobre essa realidade tão essencial para a saúde humana, para o coração humano. E eu queria começar perguntando se você já se viu, mesmo agora com mais maturidade no Evangelho, aí, com dificuldade de perdoar, com conflitos, que você não precisa, obviamente, entrar em detalhes uhum. sobre o que foi ou quem foi, mas quando você olhou no seu coração e você viu que estava com uma dificuldade a respeito do perdão. Legal. Perdão é um tema muito bom. E eu quero só devolver tua pergunta antes de responder. O Ah, que que é hipérbole? ah, Vai, né, o pessoal de casa pode. é um exagero semântico que Jesus Aham. usou ali. E o que é semântico, né? O que que é É um semântica? exagero que ele usou para explicar, né? Para quando a gente quer reforçar alguma compreensão, a gente usa essa Boa. figura de linguagem. Então Show. porque perguntaram para ele quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? 70 Ele vezes fala 7. 70 vezes 7. Ele faz uma. Mas eu acredito que assim como todo mundo, eu já passei por isso aí de ter que perdoar, né? Aham. É, eu acredito que conforme a gente vai caminhando, vai ganhando maturidade, vai aprendendo algumas coisas vão criando raiz no nosso coração e a gente vai abrindo a cabeça pro perdão e deixando que a gente seja mesmo essa encarnação do perdão. é, Vão havendo níveis de coisas que você perdoa com mais facilidade, né? Uma fechada no trânsito ali, que a paz do Senhor te Uhum. e tem coisas que parece que elas vão ganhando proporção. E claro que eu acredito que isso deve ter a ver um pouquinho com o temperamento da pessoa, com aquilo que ela Uhum. sofre mais, menos. Mas com certeza já tive. Uhum. Já me vi sempre me policiando. Por que que tal coisa tá me ferindo tanto, tá me ofendendo tanto, tá me fazendo ficar tão chateado ou tão bravo? Por que que eu tô com tanta dificuldade de perdoar Que alguém? aquilo me ofendeu demais, né? Isso, isso. E foi começando a fazer esse olhar de introspecção, de uma leitura interna, que eu via que a maioria das coisas que eu me ofendia era um ego frágil ali, era uma coisa. Não sei se ego frágil seria a melhor palavra, expressão, Uhum. mas era essa coisa de ou porque eu queria ter um destaque, ou porque eu queria que as pessoas me vissem de determinada forma, ou porque Uhum. e aí foi, né, escavando essas camadas de ego dentro de mim que eu fui percebendo que Uhum. o perdão, ele é essa palavra, que é essa espada que vai te penetrando as camadas para você ser realmente alguém perdoador, né, mais leve. E eu quis iniciar com essa pergunta, até porque, é, como eu conheço você e sei da sua consciência no Evangelho, a sua maturidade no Evangelho, às vezes a gente tende a achar que com o tempo da caminhada, né, com o tempo com a própria compreensão da teologia, da caminhada com Deus na vida cristã, como se a gente fosse ficar imune de ter esses momentos de coisas que nos ofendam, que nos Aham. machuquem. Obviamente que a caminhada na maturidade tem que ir resolvendo certas coisas dentro de nós. Claro. Mas você usou uma expressão que eu gosto muito, tanto que eu uso isso, tanto seja em pregação ou quando eu estou num atendimento individual, que uma das coisas mais maravilhosas que o Evangelho faz com a gente é descortinar a nossa compreensão de Deus em Cristo, pela graça de Deus, mas fazer com que a gente se torne autoconsciente. Aham. Porque eu não vou conseguir lidar com os conflitos relacionais ou
ou com conflitos em gerais que às vezes eu estou adoecendo por não perdoar, se eu não passar, antes de tudo, por o que está acontecendo dentro de mim. Porque se eu tenho só você como referência, obviamente uma pessoa que é ferida, ela é vítima de uma situação, naquele primeiro momento, naquela situação, ela é uma vítima, ela foi abusada, ela foi roubada, mentiram sobre ela, a agrediram. Mas se eu quero ser livre genuinamente na existência, eu tenho que me questionar nesse processo o que o outro fez que entrou tão profundo dentro de mim. Por que que isso me afeta tanto? Por que que o meu ego se fragmentou, se fragilizou tanto? Porque caso contrário eu saio de uma situação e caio em outra, saio de uma situação e caio em outra. Então muito dessa dificuldade que eu acredito que as pessoas, que nós temos de perdoar, vem dessa ignorância acerca de nós mesmos, de negligenciarmos o nosso mundo interior, de sermos pessoas que é completamente ilógico com as escrituras. Você vê os salmos, são pessoas profundamente autoconscientes, conscientes das suas raivas, dos seus medos, das suas culpas, dos seus ódios, e eu não vou conseguir ser existencialmente sadio, maduro, crescer e viver o caminho do perdão se eu negligenciar o que tiver dentro de mim e eu ser uma pessoa só da cara para fora, só o que você me fez, o que você me ofendeu, o que você me machucou. Obviamente, volto a dizer, eu não posso falar para alguém que foi vítima de um abuso, de alguma coisa, que é o que o outro não é responsável e aquela pessoa não é vítima. Mas para que eu seja genuinamente livre, eu tenho que fazer esse caminho a começar dentro de mim, né? Tenho que fazer esse caminho passar pelas dimensões profundas da minha alma, e isso é uma das coisas mais poderosas que o Evangelho realiza, porque antes da consciência do Evangelho eu não tenho essa coragem, porque por causa da culpa, do medo, da vergonha, eu nego o que está acontecendo dentro de mim. E para você, como é que foi, ou tem alguma coisa que você lembra assim, fresco na memória de poxa, aqui eu tive que me perdoar para conseguir perdoar o outro? Eu acredito usar dois momentos de resposta, assim. Primeiro, eu me lembro uma vez, faz um tempo atrás, que algumas pessoas falharam comigo. E eu lembro que eu estava dirigindo e uma das coisas mais perigosas que a gente faz com a gente mesmo e com as nossas relações, mas antes de tudo com a gente mesmo, com a nossa vida interior, é porque quando a gente está machucado, quando nos ofendem, quando objetivamente o outro fez algo contra você e os nossos sentimentos ficam maus, uma das coisas perigosas é a gente começar a dar razão para os nossos sentimentos. A gente falar, viu, eu tô certo por estar me sentindo assim. Eu tô certo por ficar com raiva do outro. Eu tô correto. Eu tenho razão. E daí isso alimenta aquele processo dentro de você. E eu lembro que eu estava dirigindo aqui em Balneário, no trânsito, e pela graça de Deus aí, eu tenho mais de, 20 anos de caminhada com Jesus, Cristo sendo formado em mim. Então eu não comecei ontem. E ainda assim, por isso que eu perguntei e estou te expondo essa situação, isso não me imunizou de me ver num ambiente interior cheio de raiva, cheio de me sentindo correto de estar irado com aquelas pessoas. E eu lembro que quando eu parei no sinal, algo, ou melhor, alguém dentro de mim começou a abrir o meu entendimento que eu estava ofendido porque eu achava que eu não merecia passar por aquilo, que era injusto aquilo estar acontecendo comigo, e eu estava negligenciando o fato de que aquelas pessoas talvez não tivessem a menor intenção, ou mesmo que elas tivessem, eu não conseguiria lidar com aquilo de forma sadia enquanto eu lidasse na posição de vítima. Uma das piores coisas para a alma humana, para a saúde humana, e um dos maiores impeditivos da gente genuinamente perdoar alguém é esse processo de auto-vitimização que acontece com todos nós. Lógico, existem algumas pessoas com uma inclinação maior, especialmente se vem com uma história muito dolorosa, tal,
Mas sempre quando algo nos fere, quando alguém nos fere, a tendência inicial da nossa alma é entrar num casulo e se sentir uma vítima. Aham. E quando eu me vi daquela forma, eu lembro que eu parei, não fechei o olho porque eu estava dirigindo, mas eu comecei a orar e deixei o Espírito Santo processar aquilo no Evangelho, no meu coração, para que eu reordenasse o meu olhar sobre Que aquilo. legal. Para que eu desse conta de perdoar aquela situação, aquelas pessoas. Isso não muda o fato de que eu tenho que, às vezes, que conversar. O fato de eu te perdoar não altera a realidade de eu ter que ir muitas vezes conversar com você. Aham. Mas eu já vou sem pedras nas mãos. Sim. Eu vou disposto. Tem um livro maravilhoso, chama Exclusão e Abraço, de um teólogo croata, que ele é diretor de Ciências da Religião de Yale. Ele é Miroslav Volf, considerado uma das obras teológicas mais poderosas lançadas no mundo contemporâneo. Ele fala que muito essa disposição, eu tenho que me aproximar daquele que me ofendeu com a disposição do abraço. E isso, sem essa consciência do evangelho e entendendo a lógica do reino de Deus, vira uma utopia fantasiosa, É né? difícil, né? Você sem essa consciência, igual você falou, e eu creio muito nisso. O evangelho ele te dá um chão, como você citou a tua sensação de olhar para aquela situação e pensar, poxa, mas eu passar por isso, Uhum, eu, né? uhum, E o evangelho te dá esse chão de, cara, estamos todos no mesmo, uhum, no mesmo chão, ou deveríamos estar todos no mesmo chão, porque sim, quando a gente começa a colocar um no lugar de ídolo e outro sim, como se merecesse mais uhum, o determinado tipo de sofrimento, a gente começa a voltar à hierarquia das relações, né? E isso faz muito mal, porque quando a gente se acha demais, uhum, a gente inconscientemente está desconsiderando Jesus, uhum, né? Porque se a gente olhar para Jesus, até nas ofensas que ele sofreu, foi nosso exemplo, uhum, né? E eu lembro muito de Paulo falando, né? Que se com Cristo padecemos, se com ele morremos, se com ele sofremos, é certo que com ele ressuscitamos. uhum. Porque eu creio que quando uma ofensa chegava a Jesus, esse era um tipo de dor que ele olhava e tipo, cara, eu estou sendo ofendido, mas não tô imune a não ser ofendido. Uhum, A, uhum, ele demonstrava esse coração perdoador, né? exato. E eu acho isso fantástico, assim, quando há esse choque Uhum, na gente de olhar para a ofensa e dar um passo além e deixar que o Espírito Santo uhum, nos ilumine a consciência de que, poxa, dá para caminhar uhum, sem se sentir menos ou, poxa, alguém uhum. que não deveria estar sendo ofendido dessa forma. É porque uma das coisas, uma das reações imediatas da nossa alma quando a gente é ofendido, machucado, que faz com que a gente tenha maior dificuldade de perdoar, é porque aquela situação a nossa alma tende a interpretar algo como se aquela situação dissesse algo sobre o nosso valor. Você me ofender, me trair, me machucar, diz quanto eu valho na vida. Aquela circunstância, aquele abuso, aquela ação equivocada que me ofendeu, que falou mal de mim, que me roubou, que me traiu, diz quem eu sou no mundo. E isso eu fico refém da situação. Então, como às vezes é algo muito duro, eu perco o chão, porque se a minha vida, se eu sou, vamos dizer, se o tesouro da minha existência é o meu ministério e alguém prejudica o meu ministério, se o tesouro da minha existência, se o valor da minha existência é o meu carro e alguém rouba o meu carro, mais do que doer, e vai doer, mais do que ser difícil e vai ser difícil, aquilo me devasta por dentro. Então a dificuldade de eu perdoar a pessoa, mais do que a situação em si, é o que ela significou dentro de mim. Então, por isso que até para eu conseguir perdoar o outro e liberar o outro, porque perdão é isso, é tirar o outro da posição
de réu nos meus juízos, né? Não é negligenciar o fato que o outro tem responsabilidade, que às vezes até juridicamente ele vai ter que responder, mas ele deixa de ser julgado judicialmente dentro do meu ser, né? Então, para eu tirar o outro desse lugar, eu tenho que entender que muitas vezes o que faz a minha alma colocar o outro e não querer tirá-lo de lá é o fato de o que aquela pessoa fez, mais do que ter objetivamente me ofendido, falado mal de mim, me roubado, é porque ela tocou nos ídolos da minha alma. Ela tocou em lugares dentro de mim que eu não estava querendo admitir. Quando eu dei o exemplo dessa que eu estava dirigindo, o que fez eu ficar tão ofendido e irado e estar carregado de certezas de que eu estava certo de me sentir mal com relação àquelas pessoas, é porque o que elas fizeram, mais do que objetivamente me machucar e me ofender, tocou em algo que eu não estava querendo admitir. E quando eu faço essa viagem, por si só eu já estou saindo da posição de vítima. Já é a graça de Deus, porque essa viagem interior, só a graça de Deus nos leva, já é a graça de Deus realizando um processo de libertação em mim. Porque eu não sou livre daquilo que eu nego. Eu não fico liberto daquilo que eu me alieno. Então, quando eu começo a encarar o que está acontecendo dentro de mim e encarar dessa perspectiva mais profunda, né? E eu acho muito, ainda você citou o exemplo desse olhar de Jesus, de como ele lidava, né? Para mim, uma das frases mais poderosas sobre esse assunto, quando Jesus está na cruz e ele olha para a multidão e fala: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles fazem. Na nossa cabeça, a gente ia olhar e falar: Jesus, não viaja não, que tá todo mundo sabendo, tudo um safado, porque era o pessoal de Roma, era soldado, era judeu, religioso, ninguém era louco, tinha a população ali, estava lucidamente vendo e torcendo pela crucificação. Mas o olhar do evangelho sai da superfície, porque ele responderia para nós: não, eles não sabem. Eles acham que eles sabem o que eles estão fazendo. Eles ainda são escravos das inseguranças, dos medos e de tanta coisa que os habita e que faz eles agirem dessa forma. Mas objetivamente, genuinamente, eles são cegos. Essa compreensão, quando tua mãe, teu esposo, teu vizinho, teu pai, alguém te machuca, você compreender que por mais que aquela pessoa tenha minimamente lucidez para fazer maldade contra você, te trair, ela ainda é escrava de muita coisa. Então esse olhar penetrante do evangelho de ele não sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele não tem luz suficiente, não imuniza, não tira a responsabilidade do outro. Mas te dá uma compreensão mais profunda de que essa pessoa falhou, mas eu não sou o Keller, Tim Keller, ele diz uma frase, não sei se ele cita de alguém, mas eu o ouvi falando, ele diz assim: eu nunca consigo perdoar quem eu acho que é inferior a mim. E isso é uma coisa muito profunda, porque quando eu me considero melhor do que você, por mais que eu diga que eu estou te perdoando, é quase que de cima para baixo. E a lógica das escrituras é que todos... conseguindo te perdoar. Olha só, eu sou superior a você porque você errou. E eu estou nessa posição acima de você. Então, o perdão genuíno começa por essa compreensão nivelada que a graça de Deus nos coloca, de que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Por um mistério divino, eu não estou falhando igual você nessa área, mas existem outras áreas que eu falho. Consigo ser até pior que você. Em outra área eu estou falhando em áreas que ninguém está vendo. Quando eu tenho essa noção objetiva, clara, profunda sobre mim, essa viagem vai se tornando menos fantasiosa. Eu falo, cara, realmente o Leonardo me ofendeu, me machucou, me feriu, mas existe, por um mistério divino, eu consigo compreender e não tá caindo no mesmo erro dele. Mas eu não sou melhor do que ele. Pode falar disso. É muito legal isso daí, porque aí a gente consegue entender que existem inúmeras situações possíveis de você ter que perdoar alguém, desde coisas simples até... E acho que o primeiro passo é você se perdoar, mas
tem coisas pesadas também, né? Tem coisas difíceis, complexas, tem traumas, tem abusos, tem sofrimento, tem roubo, tem coisas que vão tocando em lugares que você olha e fala, não, mas aquela pessoa, ela foi ruim comigo, ela é má comigo, e aí, né, o que acontece muito na em casamentos às vezes, ou enfim, uma amizade de muitos anos que tava dando tudo certo, e aí, poxa, dá uma coisa errada, uma pessoa te rouba, te passa pra trás, e aí como é que perdoa, né? Como que eu vou fazer? Como que eu vou lidar com Como é que eu isso, vou né? lidar? Eu acho que uma das coisas que é importante nesse processo, e eu acho que o que atrapalha nesse processo é a romantização do que é o perdão, como se perdão fosse um sentimento gostoso que eu passo a sentir, e não é verdade. Eu posso perdoar sem gostar de você. A mesma lógica do amor em Cristo, no Evangelho. Meu chamado a amar o meu inimigo não é o chamado a eu gostar de todo mundo. Existem pessoas que não são gostáveis. Tem pessoas que você fala, cara, você gosta dessa pessoa? A pessoa é surtada, maluca, faz mal. Quando você vê uma relação aonde um tá um surtado, maluco, opressivo, agressor, e o outro diz que gosta daquilo, ou ele vai adoecer ou já adoeceu. Porque tem gente que a gente ama à distância, que a gente não, porque não tem como gostar de certas coisas. Mas o evangelho não está me falando, não me direcionando, me chamando a gostar de todo mundo. Eu gosto de você, eu gosto da minha esposa, eu gosto da minha filha, tenho amigos queridos que eu gosto da minha alma, mas tem gente que eu não gosto, mas eu não sou autorizado a não amá-lo, a não perdoá-lo, porque Faltar tem com a ver, respeito. porque tem a ver não com o que eu sinto pela pessoa, mas tem a ver com a atitude, a decisão pelo bem. A decisão de eu não me colocar como um juiz condenatório sobre o outro. Talvez esse outro que me abusou, me agrediu, vai ter que responder na polícia, vai ter que ser denunciado, vai ter que ter um processo, mas dentro de mim, pelo Espírito Santo, na consciência do Evangelho, para minha saúde existencial, eu não posso deixar essa pessoa na condição de réu da minha alma, no meu coração. Uma coisa que eu aprendi que é importante, que perdão muitas vezes não tem a ver com saúde relacional, mas com saúde existencial. Porque às vezes eu perdoo você, mas eu não vou mais conviver com você. Mas você não tá mais, você não me deve existencialmente mais nada, você está perdoado, mas você é uma pessoa que, por você não ter se arrependido, porque eu te perdoar não tem a ver com seu arrependimento, eu simplesmente te tirar da posição de réu de dentro do meu coração, essa decisão de te perdoar, mas como você permanece no erro, falhando, eu te perdoo e eu amo você no sentido de decidir pelo seu bem. Eu não gosto de você e não vou conviver com você. Tá cheio de gente, e isso acontece muito em famílias, que se fazem mal, pai com mãe, com um irmão, com um primo, com um tio, e que por uma idolatria familiar acha que tem que almoçar todo domingo, todo sábado, e cada reunião é um inferno. Por quê? Porque ele deduziu que ele tem que gostar, mas aquela pessoa é chata mesmo. É difícil conviver, então o melhor, ao invés de passar o dia, toma um cafezinho de 20 minutos e vai embora. Porque você dá conta, às vezes, de segurar 20 minutos. Então, se eu não entendo que a lógica do perdão tem a ver com essa decisão de consciência, de perdoar o outro, de tirar o outro dessa posição de réu, de eu não sou mais juiz condenador sobre o outro, eu não quero o mal do outro, eu o abençoo, eu não abençoo a loucura dele, mas eu abençoo o ser humano que é amado de Deus na minha frente. Eu acho isso muito legal, a gente conseguir fazer essa leitura e essa percepção bem colocada de amar e gostar, né? Dessa diferença e mais do que isso, né? De perdoar e conviver, porque perdoar não significa conviver com a pessoa que está te fazendo mal necessariamente, né? Como é que eu digo para uma mulher agredida, perdoa e volta a dormir com esse agressor? Não, né? É outra coisa. E aí, e daí eu vejo que dentro dessas relações,
algumas coisas, e eu falo até pelos jovens hoje, que eu vejo que tem que haver um aprendizado com Jesus a respeito do amar e gostar. Porque às vezes você não tá gostando de alguém e é um problema seu, porque você não aprendeu a se ver como Deus te vê e a ver o outro como Deus vê ele também. Isso. Uhum. E isso só acontece quando você, partindo do fruto de um coração perdoado para ser um coração perdoador. Porque aí você aprende a desejar com Jesus. Daí você aprende a ver, tipo, poxa, tem coisas que eu não gosto, mas são coisas que eu não gosto, não necessariamente a pessoa que eu não gosto. Uhum. E aí eu vou conseguir perdoar melhor, eu vou conseguir falar melhor, eu vou conseguir Uhum. te amar genuinamente. Uhum. Mas isso eu vejo que é para um âmbito relacional de um determinado nicho. Porque tem coisas mais profundas e que precisam ser tratadas também, assim como esse Isso. exemplo que você deu da mulher, ou enfim, do É. homem, ou da pessoa que é lesada num lugar que precisa tomar uma atitude mais Mais drástica, né? drástica. Para mim, um dos grandes exemplos desse amor sério, o amor de Deus não é um amor de Disneylândia. A forma que Jesus andava perdoando a tudo e a todos não era mandando flores para todo mundo. É aquele episódio onde Jesus radicaliza no templo. Às vezes a gente usa essa expressão para justificar os nossos acessos de loucura e de raiva carnal, Aham. como se Jesus estivesse babando de ódio ali. Quando a gente entende que Jesus é Deus encarnado, que eu quero entender como Deus lida com as coisas, eu olho para Jesus e Deus é amor. Então Jesus é o amor encarnado, é o amor em movimento. Se eu quero entender como o amor se move, é só eu olhar como Jesus se movia. Então Jesus nunca não amou. Só que ele amou de formas distintas. Pessoas que precisavam ser amadas de formas distintas. Quando Jesus repreendia os religiosos, chamando de hipócritas, de raça de víbora, quando ele foi ao templo lá e virou mesas e quebrou tudo, ele não estava tendo um piti raivoso, ele estava amando aquelas pessoas. Da mesma forma, e eu sei porque eu tenho filho e eu lido com pessoas e eu sempre gostei de ler sobre, e sou psicanalista também, uma das grandes falhas hoje dessa geração são pais que acham que a forma de amar os seus filhos é ser legalzinho com ele o tempo todo, e às vezes o que ele precisa é de disciplina, é de limites, é vários nãos, é ficar no quarto sem poder sair. Então esses limites que às vezes o filho vai interpretar como você não me ama, você não gosta de mim, simplesmente é um pai e uma mãe maduros que amam seus filhos, mas o amor não é sempre cor-de-rosa. Às vezes o amor é roxo, às vezes é azul escuro. Então, se eu vejo o perdão dessa perspectiva, se eu percebo que a caminhada cristã ela só é sadia quando o perdão é uma prática diária, que eu vou ter que aprender relações profundas, envolve eu aprender a perdoar, porque o cara ali da esquina, salvo se eu tiver muito frágil, mas se eu tiver minimamente sadio, eu não vou dormir sonhando com o cara que buzinou comigo com ódio, querendo matá-lo. Eu vou olhar e ok, mas é você que me ofende, é a minha esposa que me ofende, é gente que eu amo que me machuca. E é aí que é o meu desafio, porque quem eu gosto, por isso que geralmente a gente consegue ser muito queridinho com o caixa do supermercado ou com o porteiro da igreja, mas é com o filho, com a esposa, com o pai, com o amigo que a gente se perde. Por isso que a prática do perdão precisa ser interpretada com esse olhar mais maduro, de às vezes eu te perdoei, você não está mais nesse lugar de juízo dentro de mim, mas por amor a você, eu vou conversar sobre isso. Tanto que Jesus fala assim, se o teu irmão tem algo contra você, procure-o. Porque se ele se arrepender, você salvou esse irmão. Você vê que não é por minha causa. Eu trato isso diante de Deus. Eu trato isso às vezes com a ajuda de algum amigo que eu posso me abrir, expor meus conflitos e orar comigo. Falo, olha, eu tô aqui com uma raiva que não tô conseguindo enfrentar isso.
Mas o outro, como o evangelho me faz enxergar o outro como Deus o enxerga, com amor e misericórdia, então, por o bem do outro, muitas vezes eu te procuro, falar, tá tudo bem, eu fiz algo, o que que aconteceu? E isso nem sempre, e na maioria das vezes, não é com arrepio, não é com uma sensação de que há anjos entre Uhum. nós, é constrangedor, é chato, dá Uhum. trabalho. E às vezes não tem essa coisa, né, sobrenatural, assim, Sim. na caricatura que a gente tá acostumado, né? Ah, o Espírito Santo pediu pra eu perdoar fulano. Aham. Tipo, cara, é você. Hum. Ele iluminou a tua consciência e você vai perceber o Espírito Santo falando de outro lugar, olha, Aham. perdoe. Uhum. E eu acho legal isso, porque a gente precisa entender primeiro que a gente foi perdoado e a gente é perdoado. É Amém. aquela coisa que você falou, né? Às vezes a pessoa tá ferida em determinada área e ela vai reproduzir aquela ferida. Uhum. Então, eu penso que a mesma coisa serve a pessoa que ela entende que ela se sabe perdoada, mas que ela não se sinta perdoada às vezes porque ela errou, ela é Uhum. responsável pelo ato de opressão que foi causado. Se ela se sabe e cava dentro de si essa noção genuína, verdadeira e essa fé profunda de que nós somos perdoados, de que ela é perdoada, o que ela vai reproduzir no mundo, ela vai começar a movimentar e abrir espaços dentro das relações dela, é o perdão, né? Para Amém. que ele vai permeando isso. Hum. Porque do contrário, eu acredito que muito de relações dentro de comunidades que são fragmentadas é pela compreensão acerca de um Deus que também te perdoou pela metade, que também te Isso. perdoou fragmentado ou tipo Perdão parcela. condicional, né? Tá parcelado ali, ó. É. Se você confessar, se você Uhum. falar, se você é, oferecer um sacrifício, se você orar mais, se você jejuar mais, aí eu te perdoo e através do perdão. Não, Uhum. mas quando eu entendo o sacrifício de Jesus dessa ótica, dessa profundidade, aí eu vou pro texto, né, de Pedro, que antes da fundação do mundo, esse Uhum. cordeiro já estava separado, é, Uhum. é aquela frase, né, que antes do haja luz, houve cruz. Antes de tudo, Uhum. do início, já tinha um Deus misericordioso, Pai das misericórdias, perdoador, gracioso em todo o tempo. Esse Uhum. é o Deus que é amor e amor maduro e perdão genuíno que nos habita agora através do Espírito Santo. Uhum. E aí eu vejo que através disso a gente começa a encontrar essa força nele, dele e através dele para perdoar nas nossas relações Amém. cotidianas. Eu acho muito, muito importante isso ficar claro que você está colocando, porque é muito fácil a lógica do evangelho, a narrativa dessa nova criação, porque andar em perdão é andar na cultura da nova criação, do reino de Deus, essas coisas que são genuínas, esses princípios eternos se tornarem uma ordenança moral, tipo, perdoe, você tem que Aham. perdoar. É como se fosse Deus olhando, falando, perdoe aí, galera, tem que perdoar, senão. Quando no Evangelho tudo é fruto da compreensão da Boa Nova. Então, Efésios 4:32, Paulo diz assim, perdoe, mas não para aí, ele fala perdoe assim como, ou seja, a partir de uma lógica, de um entendimento de que vocês já são perdoados. O evangelho é o poder que me capacita a perdoar. É quando somente, e é isso que você colocou de uma forma muito bacana, mas quando eu estou com dificuldade de perdoar, é porque provavelmente o meu entendimento, talvez na minha cabeça, na superfície da minha mente, eu falo, não, Deus me perdoou, Eu mas sei. lá no íntimo, eu acho que sou eu que banco esse perdão. Às vezes existe uma compreensão muito perigosa, sutil, de que eu creio na graça no início. Eu creio no perdão de Deus no início, mas depois quem me banca sou eu. Aham. Não, é do início ao fim. É a graça que me alcançou, é a graça que reina sobre mim. O perdão que me alcançou no início como dom permanece sendo um dom, não é mérito, não é salário. Eu não mereço ser perdoado. Eu fui perdoado como um ato de graça e de uma forma absoluta, definitiva, é um dom. Está feito. Aham. Perdoado estão os vossos pecados. O povo da nova criação, nós somos um povo perdoado. E se eu esqueço
no íntimo do meu coração, eu vou começar a ter dificuldade. Pedro vai dizer na carta dele, ele vai fazer uma crescência ali da fé que desenvolve em virtude, que desenvolve em caráter, dessa maturação. Ele fala quando isso não está acontecendo, quando a gente não está crescendo nesse caráter virtuoso de cristão, ele fala é porque vocês estão esquecendo que os vossos pecados foram perdoados. Olha que profundo, ele está dizendo que essa percepção queimando dentro de nós do significado de que nós estamos e somos, não é apenas estamos, somos perdoados em Cristo, é o poder que cura e me capacita a lidar com o outro com perdão. É só quando eu entendo que o pecado da humanidade foi absorvido em Cristo, Deus estava em Cristo se reconciliando comigo. É do maior para o menor. O que era de pior que eu tinha e era já foi resolvido. E essa é justamente a parábola que Jesus usa quando ele fala assim, o cara devia, sei lá, R$1 milhão e o Senhor fala assim, tá perdoado. E esse mesmo cara que devia R$1 milhão, agora tem um outro que deve R$1.000, só que ele não perdoa. Então, aí ele é confrontado por aquele senhor. Então, qual que é E aí ele vai citar isso também lá naquela mulher. Ao contrário desse servo bagunçado na compreensão, ele vai citar na mulher dita pecadora, que beija os pés dele, que chora aos pés dele. Ele diz assim, aquele que é muito perdoado, esse ama muito. Em Lucas 7, né? Ou seja, se eu estou com dificuldade de te perdoar, se eu estou com dificuldade de amar você, voltando a dizer, não é gostar, mas andar em perdão, numa atitude do bem, é porque eu estou perdendo essa essência do Evangelho no meu coração, nesse significado eterno de que eu estou perdoado, de que o perdão é algo que me alcançou para sempre, é uma posição em Cristo, né? Muito bom, muito bom. A gente já tem que ir encerrando, né? Quase o nosso tempo. Mas só para uma última colocação, assim, e fazendo um link, eu gosto da história de José e dos irmãos dele, do desfecho dela, né? Mas eu vejo, né? Se você, né, dá uma procuradinha aí na sua Bíblia, você vai encontrar a história de José abandonado, rejeitado. Ele tinha sonhos, ele tinha uma relação com Deus, mas os seus irmãos, por inveja, por ciúme, o abandonaram, o venderam, ele foi vendido como escravo, e de repente a gente vê em outro tempo da vida dele os irmãos que o oprimiram, o escravizaram, fizeram mal para ele, precisando de algo que só ele poderia oferecer no momento. E o que ele faz é entregar para eles mais do que eles esperavam. E aí a gente olha para Jesus e a gente encontra isso aí, né? A gente encontra isso na prática. A gente encontra esse irmão que por muito tempo foi ofendido, o qual as nossas transgressões castigaram. Esse irmão que, se fosse pelo nosso ego, pelo nosso pecado, a gente trataria ele como um mestre da moral ou como alguém que poderia dar princípios no máximo. Mas ele olha para nós como alguém que nos ama de verdade, nos dá muito mais do que aquilo que nós merecíamos. A gente não saberia nem pedir para ele, mas ele nos perdoa, ele nos ama e ele se entrega para nós, que se fosse pelas as nossas próprias convicções, faríamos tanto mal para ele, né? Então eu gosto muito de observar essas histórias né, do Primeiro Testamento e saber que toda a narrativa bíblica ela aponta para Jesus, ela está contando, o Tim Keller fala isso, né? Sim. Toda a história da Bíblia ela está contando, na verdade, ela está apontando para algo maior do que ela, pro verdadeiro sentido, o verdadeiro perdoador, o verdadeiro José, o verdadeiro Israel de Deus, o verdadeiro o Cristo, o Messias, o esperado, aquele que é perdão do início até a eternidade, é perdão para sempre, né? Amém, amém. Muito obrigado aí por mais esse encontro, esse tempinho juntos. Teremos outros ainda. E a minha oração por você que está assistindo, ouvindo, é que a consciência do Evangelho, desse perdão eterno, que por graça absoluta, escandalosa, te alcançou em Cristo,
permeie a sua consciência, porque só esse poder de se saber perdoado e reconciliado para sempre é o que vai te capacitar a perdoar a tudo e a todos com a mesma graça que te alcançou. A gente só consegue dar aquilo que antes a gente recebe como um dom da graça. Deus te abençoe e até a próxima. Amém.